Começando mais um vídeo na parceria aqui com o Telecine. No vídeo de hoje eu vou indicar para vocês grandes filmes que estão no catálogo do Telecine. Se você ainda não sabe dessa parceria que tá rolando aqui no canal, eu vou indicar ao longo das próximas semanas diversos filmes, diretores, diretoras, artistas no geral que estão no catálogo do Telecine. O Telecine é um streaming fantástico que tem um catálogo com mais de 2.000 filmes e se você quiser conhecer esse streaming, vocês podem acessar e fazer o cadastro pela internet mesmo. E os primeiros 30 dias são gratuitos, então não tem desculpa para não conhecer o Telecine. O mais legal de tudo é que além desses vídeos aqui com as minhas indicações, vocês também podem curtir as indicações que já estão lá. Eles têm uma equipe de especialistas e cinéfilos que criaram diversas listas para os mais diversos gostos possíveis. Então tem desde o melhor do cult até grandes franquias, enfim. Você com certeza vai encontrar o seu tipo de lista dentro do Telecine. E eu tô deixando o link para vocês acessarem o Telecine aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Sem mais delongas, vamos para as minhas indicações de filmes incríveis que todo mundo precisa assistir. Começando indicando um filme brasileiro, um filme nacional que fez bastante sucesso no seu lançamento e eu assisti recentemente, um filme realizado pela diretora Ana Mulaerte, o famoso Que Horas Ela Volta, protagonizado pela Regina Casé. Esse é um filme muito bonito, um filme que foi construído ao longo de 19 anos. A Ana escreveu esse como o seu primeiro roteiro, mas assim que terminou a história percebeu que ela ainda não estava pronta para dirigir aquele filme na época. Então ela fez outros filmes ao longo desses 19 anos e foi lapidando a sua história, transformando a história para o que a gente assiste na tela do cinema. O filme coloca um espelho muito interessante para uma situação que é bastante presente no nosso Brasil. Não só a relação entre os patrões e as empregadas domésticas, mas também tudo que vem junto com esse pacote. Na construção da história, a Ana queria falar de temas que fossem muito importantes para ela e, afinal de contas, em um projeto que demora 19 anos para ser realizado, é necessário de fato que a história seja importante para a artista. É um filme belíssimo, uma história muito bem contada, um filme que vai te fazer refletir, um filme que vai te colocar na pele das personagens e, independente da sua condição social, você vai encontrar algum ponto de conexão com a sua própria história, com a sua vida. É um filme não só muito bem feito, como um filme que vai continuar com você por muito mais tempo depois de assisti-lo. A Regina Casé, que é uma grande atriz, está fantástica nesse filme e todo o resto do elenco também. Então fica aqui a minha recomendação para vocês, o filme Que Horas Ela Volta. O próximo filme que eu indico pra vocês é o 12 Homens e Uma Sentença, dirigido pelo Sidney Lumet. Esse que foi um dos melhores diretores de Hollywood, fez vários filmes interessantes e ele tinha um domínio absurdo de como se contar uma história usando a imagem e o som. E vocês vão perceber isso desde o começo. A história é bastante simples. Um júri formado por 12 homens precisa decidir se o acusado é ou não culpado. 11 deles acreditam que sim e apenas um deles que não. Isso faz com que eles precisem debater aquele assunto ao longo do filme e o filme se passa basicamente dentro daquela sala com todos aqueles personagens. Então o roteiro é muito bem construído e a direção também. Para todo mundo que quer escrever filmes ou quer dirigir filmes, essa aqui é uma grande aula, justamente pela união entre simplicidade e sofisticação. A câmera está sempre navegando entre aqueles personagens e fazendo a gente descobrir gradualmente a personalidade e os pensamentos de cada um. Eu acho essa uma história fantástica, é um filme curto e vocês com certeza vão curtir. Minha próxima indicação é o Bom Comportamento. Eu já falei bastante aqui no canal sobre os irmãos Safdie, que são jovens diretores que estão ganhando cada vez mais espaço no cinema independente americano. Eles têm uma filmografia que carrega como principal característica histórias frenéticas, histórias que não permitem ao público respirar e, portanto, histórias bastante divertidas de acompanhar. Em Bom Comportamento, a gente acompanha a história de dois irmãos que decidem fazer um assalto a banco e as coisas começam a dar errado justamente a partir desse ponto. E bom, digamos que um problema gera outro e a história fica cada vez mais interessante. O filme é protagonizado pelo Robert Pattinson. Todo mundo que acompanha o canal sabe que eu considero ele um bom ator e esse aqui é justamente o grande exemplo do porquê. Ele procurou os diretores depois de ver um frame de um filme deles e disse que faria qualquer história que eles quisessem e eles não tinham nada preparado e escreveram o filme justamente pro Robert Pattinson. Afinal de contas, se você é um diretor tentando dar certo e um grande
grande astro vem e diz que faria qualquer coisa que você fizesse, você prepara o projeto, porque muito provavelmente ele vai ser realizado. E eu acredito que nenhuma das partes se arrependeu, porque o filme é sensacional, explodiu a carreira dos diretores a partir daí, e eu fico muito feliz de poder recomendar esse filme pra vocês. Está lá no Telecine. Então fica aqui essa dica. O próximo filme vai para um outro lugar, é um drama bastante pesado. O filme é Mar Adentro. Essa é a história de um marinheiro que acabou ficando tetraplégico e depois de 26 anos vivendo sem poder se movimentar, dependendo dos cuidados da sua família, ele luta na justiça para ter o direito de morrer. O tema em si é bastante pesado, mas a história se desenrola de uma forma muito bonita e muito poética. O grande ponto desse filme que eu indico para vocês é o Javier Bardem, um grande ator, talvez o maior da sua geração, e aqui ele faz um trabalho impressionante justamente por poder usar apenas o seu rosto e pescoço. Ele precisou trazer toda a sua atuação, todos os sentimentos do seu personagem para o seu rosto. Então é um trabalho fantástico. O filme é muito bem contado, as histórias e os relacionamentos são maravilhosos, mas de fato o grande ponto alto é o Javier Bardem. Então fica aqui a minha dica. Indo agora para um lugar completamente diferente das últimas indicações, eu indico para vocês Carrie, a Estranha. E eu indico, é claro, a versão dirigida pelo Brian De Palma, o grande diretor responsável por Scarface e muitos outros filmes maravilhosos. O Brian De Palma, aqui em Carrie, a Estranha, faz uma adaptação do livro do Stephen King e eu gosto muito de como ele constrói essa história. O filme basicamente conta a história da Carrie, que é uma garota que não é popular, muito pelo contrário, ela sofre bullying na escola e dentro de casa ela tem uma criação bastante rígida, para dizer o mínimo, pela sua mãe, que é bastante religiosa e não deixa que a menina de fato se desenvolva. Essa história por si só já seria interessante, mas o que deixa esse filme aterrorizante e especial é o fato da Carrie ter certos poderes que podem, digamos, sair do controle em algum momento. A direção do Brian De Palma nesse filme é fantástica, a construção inteira da história tem um clima muito particular e eu acredito que seja um dos finais mais malucos que vocês podem encarar na lista de hoje. Então fica aqui a minha dica para vocês, lembrando que é um filme com a temática do horror e do suspense também. Então para quem gosta, é um prato cheio. A próxima indicação é o filme Guerra Fria, que foi recentemente indicado ao Oscar de melhor filme internacional. Conta uma história de amor que se passa em épocas de guerra, então é bastante interessante acompanhar como esse relacionamento se desenvolve. O filme é curto e se passa em diferentes momentos, então é muito bonito ver como o diretor contou essa história, como ele desenvolveu esse relacionamento, que é uma mistura de amor com aquele relacionamento nada saudável, muito é claro pelas condições em que esse relacionamento nasceu. Esse filme é em preto e branco e tem cenas belíssimas, eu indico pra vocês. Ele tem um outro tempo, mas é extremamente poético, é um dos filmes mais bonitos que eu vi nos últimos tempos e recomendo pra todo mundo. Tem inclusive um vídeo aqui no canal falando sobre ele, então fica aqui a minha dica pra vocês. O próximo filme é o Quero Ser John Malkovich. Esse é para quem gosta de filmes com abordagens completamente fora da caixa, abordagens que buscam sair do convencional e apresentar para o público uma loucura que faz sentido. Essa é basicamente a filmografia inteira do Spike Jonze, um diretor incrível. Vocês provavelmente conhecem ele pelo trabalho em Her, mas o Spike, sempre nas suas produções, buscou abordagens diferentes. Ele é extremamente criativo e não tem medo de experimentar. E é exatamente isso que ele faz aqui em John Malkovich. Basicamente é a história de um cara que tá vivendo um momento bastante difícil na sua vida, ele não consegue encontrar emprego e quando consegue, ele encontra um portal que leva pra dentro da mente do ator John Malkovich. E ele vê nessa loucura uma oportunidade talvez de negócio. É claro que vocês podem imaginar com essa sinopse que o filme não faz o menor sentido, mas é exatamente aí que está o seu poder, porque o Spike Jonze, ele se comunica muito bem através dessas abordagens completamente diferentes e inusitadas. E ele é muito bom no que faz, então fica aqui a minha dica pra vocês. Esse filme é maluco, mas todo mundo que me indicou sempre gostava bastante dele. Eu gosto muito também, então acredito que vocês vão gostar. O
próximo é o famoso Me Chame Pelo Seu Nome, talvez um dos filmes que tenha chamado mais atenção nos últimos tempos. É uma história de dois jovens que desenvolvem um amor muito especial entre eles durante um verão belíssimo no interior da Itália. O filme é extremamente sensível, muito bem atuado, os atores eles criaram uma conexão fantástica, a direção é maravilhosa e eu acho que esse filme ele traz algumas reflexões muito belas, não só entre se descobrir através do outro, as transições e mudanças que acontecem ao longo da juventude, mas também a relação que nós temos com os nossos pais, a forma com que o conhecimento e a sensibilidade podem ser transmitidas de uma geração para outra. Enfim, é um filme maravilhoso. Se vocês ainda não assistiram, fica aqui a minha recomendação. Inclusive, uma coisa curiosa, esse filme foi produzido por um brasileiro, o Rodrigo Teixeira. Então, isso é uma coisa muito bacana. Foi um produtor brasileiro que foi indicado ao Oscar. Então, é o Brasil aí participando de várias produções diferentes. Ele produziu o mais recente A Vida Invisível. Fica aqui a minha recomendação do Me Chame Pelo Seu Nome. Um filme com certeza vai tocar seu coração. Penúltima dica que eu dou aqui no canal é o filme Requiem para um Sonho. Esse é um dos melhores filmes do Darren Aronofsky, que é o diretor responsável por Cisne Negro, Mãe. Ele tem uma filmografia bastante particular, é um diretor com uma assinatura muito perceptível e eu acredito que em Requiem para um Sonho ele mistura muito bem a sua qualidade como contador de história, como também alguém que consegue trazer para o público as sensações do que está acontecendo. O filme conta basicamente a história do vício na vida de algumas pessoas, dos personagens principais, vícios diferentes e a forma com que esses vícios podem de fato destruir a humanidade de cada pessoa, e é uma experiência muito sensorial. O diretor ele consegue construir montagens e até mesmo através do som ele faz com que a gente entre naquele universo dos personagens, que a gente participe do vício e da loucura que se desenvolve em cada um deles. Então é um filme muito visceral, é um filme que vai te deixar vidrado no que está acontecendo, mas eu acredito que seja uma das experiências que o Darren Aronofsky propõe mais bem executadas. Fica aqui a minha dica, Requiem para um Sonho é um filmaço que todo mundo precisa conhecer. Para fechar essa lista com uma boa energia, eu indico para vocês o filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Esse é um filme também bastante inventivo, é uma história gostosa de se acompanhar. Você provavelmente já deve ter visto a Amélie Poulain, porque algumas das imagens desse filme são muito famosas, principalmente entre a galera que curte muito cinema. Conta a história da Amélie, que não teve uma infância muito convencional e, portanto, a sua vida também não é. É um daqueles filmes com um narrador que consegue passar rapidamente a história de cada personagem. Todos os personagens são divertidos de certa forma, dentro das suas particularidades, e o mais bonito de tudo é que durante a história a Amélie, ela se apaixona, e aí é claro, a gente quer saber o que vai acontecer, mas a relação dela com todos os personagens é muito bonita. Ela descobre uma coisa que faz ela se sentir muito bem e ela quer replicar isso durante toda a história. Enfim, não vou dar muito spoilers do filme porque é realmente uma experiência gostosa de se assistir. É um filme com o seu universo próprio, existe uma proposta muito bacana, rápida e dinâmica de se contar histórias dentro da história principal. É um filme inventivo e divertido, bastante gostoso de assistir, uma viagem também por Paris. Então fica aqui a minha indicação para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu tentei fazer uma lista bastante diversificada para todos os gostos, com filmes de diferentes lugares, com diferentes olhares, e eu acredito que vocês vão gostar bastante. Lembrando a todos que esse vídeo é uma parceria com o Telecine. Vocês podem assinar o Telecine através da internet. Os 30 primeiros dias são gratuitos para novos assinantes e vocês podem assistir mais de 2.000 filmes no catálogo. Nas próximas semanas eu vou estar fazendo indicações por aqui e também lá no streaming. Já existem várias listas criadas pelos especialistas do Telecine, onde vocês vão encontrar provavelmente aquilo que estão buscando. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Obrigado por terem assistido e até a próxima.